Bem-vindas, bem-vindo ao nosso canal Inglês na Infância e Dentro de Casa. Aqui nós ajudamos crianças a aprender inglês brincando, sem precisar sair de casa, sem livros e sem estresse. Eu sou Shellen e na live de hoje nós vamos falar sobre os 6 benefícios de se aprender inglês na infância. Então, o que a gente é a Shellen? Tudo que eu falar aqui não é a Shellen que está falando, criando, inventando. Não, a Shellen trouxe dados científicos. Tudo que a gente falar dos benefícios são dados científicos comprovados por pesquisadores renomados. Então, são benefícios concretos, benefícios que os pesquisadores conseguiram identificar através das seus longos anos de estudos, longos anos de pesquisas. Bora lá. Então, os neurocientistas apontam que um cérebro bilíngue, um cérebro que tem contato com 2 línguas, ele tem mais sinapses do que um cérebro monolíngue, o que permite a essa pessoa uma série de vantagens. Então, neurocientistas descobriram, apontaram que o cérebro bilíngue, um cérebro que tem contato com 2 idiomas, 2 línguas diferentes, eles têm sinapses, muito mais sinapses do que um cérebro monolíngue, o que permite a essa pessoa uma série de vantagens. Mas e para crianças? Também possui essa série de vantagens? Olha só, aí que está a sacada. Nas crianças, essas vantagens, elas tendem a ser ainda maiores. Se para alguns adultos existem vantagens, para as crianças, elas foram provadas que elas são ainda maiores, pois elas são potencializadoras, elas possuem, né, as crianças possuem a neuroplasticidade. Lembra da plasticidade cerebral? A neuroplasticidade. E o que a gente chama de neuroplasticidade? É a capacidade que o nosso sistema nervoso tem, quando criança, de se adaptar, de se moldar quando vive novas experiências. Segundo cientistas também, eles descobriram que o cérebro de uma criança exposta a 2 idiomas, ele absorve muito mais informações. Crianças expostas a 2 idiomas absorvem muito mais informações. As crianças, elas crescem como se tivesse 2 cérebros. Olha que interessante aqui. E quando essas 2 línguas estão equilibradas, as crianças bilíngues, crianças que têm contato com 2 línguas, elas têm vantagens de pensamentos sobre os próprios monolíngues. Elas têm muitas vantagens em relação aos monolíngues. E é sobre essas vantagens que a gente vai falar hoje. Guardaram que interessante, crianças bilíngues, crianças que têm contatos com 2 línguas, vocês vão entender por que elas possuem 2 cérebros monolíngues. Vocês vão entender mais à frente. Muito legal, né? Também, elas são, por exemplo, elas são capazes de filtrar as informações mais relevantes e dentro de um contexto. Então, vamos pensar, as crianças bilíngues, dentro de um contexto, ela filtra aquela informação mais relevante. Ela consegue fazer isso com mais agilidade também. Além de, então, fortalece a memória da criança. E fortalecendo essa memória, a gente consegue diminuir essas doenças neurodegenerativas. O cérebro da criança, ela apresenta uma curva de desenvolvimento e aprendizado mais rápido. Principalmente, olha que legal, principalmente quando usamos estímulos do ambiente para fazer com que essas conexões neurais sejam estimuladas. Lembra que eu falei? Estímulos do ambiente faz com que a criança memorize, guarde estímulos do ambiente, tocar, beber uma água, sentir, faz com que o cérebro emite um sinalzinho de alerta e fala, é importante para mim, preciso guardar. Isso aí. Esse aprendizado se dá muito mais rápido. A curva do desenvolvimento e aprendizado, ele é mais
rápido. Outro benefício, então, é que a criança desenvolve a capacidade de entender melhor o que acontece ao seu redor. Quando a criança possui 2 idiomas, ela entende melhor o que acontece ao seu redor. As crianças que sabem que é preciso entender e diferenciar 2 ambientes para ela se comunicar, ela consegue observar e controlar melhor as mudanças que acontecem, que está acontecendo ao seu redor, à sua volta. As crianças, então, que sabem que elas precisam se comunicar em 2 idiomas, em 2 línguas, elas precisam estar atentas ao ambiente. Aumenta, então, o quê? O poder de percepção dessa criança. Crianças com 2 idiomas têm um poder de percepção maior, porque elas precisam desenvolver a capacidade de entender o que acontece ao seu redor. Agora, outro benefício, vamos falar de um benefício agora mais suave. Olha que interessante essa criança conseguir se envolver com outras culturas, né? Com outras culturas também. E o interessante, a criança que consegue falar 2 idiomas, ela tem na memória dela todo o processo de aquisição de uma segunda língua. Se for introduzido a ela uma terceira língua, ela vai conseguir muito mais rapidamente, muito mais facilmente adquirir a terceira língua, a quarta língua, o 5º idioma. Olha que fantástico. A criança com 2 idiomas, ela tem a vantagem de adquirir os outros idiomas com muito mais facilidade, porque ela tem, afinal, vai ser mais fácil para ela fazer as conexões necessárias para entender o funcionamento, porque ela já passou por todo o processo da segunda língua. E consegue expandir, gente, as crianças, elas conseguem expandir o repertório cultural dela. Então, o seu pequeno, hoje, ele consegue aproveitar uma criança que tem inglês, tem contato bastante, rotineiro, diariamente com o inglês, ela consegue aproveitar culturalmente duas culturas, né? Ela consegue apreciar 2 culturas. Ela consegue, por exemplo, curtir a festa junina, que acontece só no Brasil, e ela consegue acompanhar a cultura do Halloween americana, né? Então, olha que interessante, ela vai conseguir acompanhar essa cultura, ela vai conseguir se interessar por mais leituras da língua inglesa, porque está fazendo sentido para ela tudo aquilo. Olha que legal, eu vou ler um livro do Halloween, acontece isso, e faz muito mais sentido. E quando ela traz isso para a língua brasileira, ela consegue o quê? De uma certa forma, se sentir, colocar com a sua autoestima alta, porque ela tem acesso à informação. E detalhe, quando a gente fala em acesso à informação, eu vou falar um pouquinho, olha só, o Brasil recebe centenas de bolsas anualmente para essas crianças estudarem fora do Brasil. 100% de graça, centenas de graça. Aí tem outras que falam que a criança, o adolescente, por exemplo, paga metade, paga só hospedagem, e tem esses ajustes. Mas são centenas de bolsas de estudo para universidades renomadas fora do Brasil. Você sabe por que essas vagas não são preenchidas? Porque os nossos adolescentes não estão preparados, não têm proficiência na língua. Então, bye bye, nós vamos encerrar e a gente vai se falando.